Gente, então, obrigado. Vamos dar sequência aqui. A gente combinou agora ter uma apresentação do Hugo, que é presidente da Rede Brasileira de Trilhas, mas nós temos aqui também um outro convidado, que é Pedro Menezes. Acho que ele ainda está, ele está aqui na reunião, só não está aparecendo aqui para mim, né? Mas que eu já vou. Mas Hugo, se pode ter você. tempo. O Pedro está aqui, né? Então, Hugo, eu vou tomar a liberdade de propor que você faça aí um ping-pong com o Pedro, né? Já que o Pedro está aqui com a gente, Hugo se apresenta, Pedro também, e vocês vão batendo um papo aí. Temos uns bons 30 minutos para a gente conversar sobre a rede brasileira. Obrigado, Hugo. Obrigado, Pedro, Pedro, por você estar aqui com a nada. gente. Pedro, eu vou fazer a apresentação aí, você quiser complementar, você me interrompe. Pode ser? Hugo, vai lá, eu estou num lugar um pouco complicado, estou na sala do gabinete do ministro aqui, Tranquilo, cara. então está um pouco complicado para eu falar, mas assim, eu subscrevo o que você falar, se eu conseguir aqui, depois eu falo. Sem problema nenhum. Pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. É bom ver que a sala está cheia aqui de voluntários nobres. Enche meu coração aqui de emoção, porque realmente é muito difícil a gente dedicar um pouco do nosso tempo para trabalho voluntário. E eu sei que DF realmente um exemplo para isso, tá? Obrigado mesmo. Pessoal, eu tenho uma apresentação da rede que é meio padrão. Ela é de 1 hora, só que eu tenho o desafio de fazer ela em meia hora. Tá? Se algum ficar correndo em algum período, vocês podem me levantar a mãozinha. Então, ok, aqui que eu vou mais devagar, eu vou pular algumas partes, tá? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Já estão vendo minha tela? Então, ok, por favor, para quem está. Sim. Ok, bom. Pessoal, a gente tem que... Vou falar um pouco de TL6, trilha de longo curso. Vou falar um pouquinho... Né? Deixa eu só falar uma observação antes, que aqui no Rio está caindo um temporal. Se eu cair, é porque faltou luz, tá? Quando acontece isso aqui, esse temporal, sabe que a infraestrutura aqui da gente é muito ruim. Então, possivelmente pode ter um pique de luz, tá? Vamos lá. Vou falar um pouquinho de TLC, trilha de longo curso. Falar um pouquinho de como apareceu as trilhas, né? Falar um pouquinho das origens, o que aconteceu, falar um pouquinho de trilhas de longo curso no cenário internacional, e depois eu vou para a rede. Tá? Antes, eu quero que todo mundo saiba o que é uma trilha de longo curso, né? Assim, a gente fala o que é trilha, né? Trilha de longo curso, às vezes a gente fala, mas a gente não tem a definição correta, né? É uma trilha longa, é por quilômetros, é por dia. Nos Estados Unidos, uma trilha de longo curso, uma trilha nacional, são trilhas com mais de 100 milhas, ou seja, são 160 quilômetros. Na Europa, né, é um pouquinho diferente. As grandes GRs europeias são 50 quilômetros. Tem até uma particularidade na Inglaterra, que são 50 quilômetros e mais de um dia de caminhada. Tá? Então, na Inglaterra tem essa diferença. E no Brasil, já tinha uma norma de 2014, da BNT, que falava que trilhas de longo curso são trilhas com pernoite. Okay? Então, uma trilha sem pernoite não era uma trilha de longo curso pela norma da BNT em 2014. Aí veio a portaria da rede, a portaria que criou a rede, a portaria 407, que definiu, quebrou mais um pouquinho essa questão de trilha de longo curso. Ou seja, trilha local, aquela trilha que é percorrida no máximo em algumas horas, né? Um dia de caminhada, um dia de bike. E a gente tem as trilhas de longo cursos regionais, né? Que vai desde um dia, 2 dias, até 28 dias, no máximo, para ser percorrido na sua totalidade. Aí vocês vão falar, por que número mágico é esse? 28 dias? São normalmente os dias que cabem em férias de 30 dias. Né? Você tira um dia para ir, outro dia para voltar, ou seja, uma trilha de longo curso regional você consegue fazer em um período de férias. Essa questão de quebrar não por quilômetros por dia não é uma invenção nossa. Isso existe em outros países, na Europa. Tá? E o que é uma trilha de longo curso nacional? Né? É a junção de trilhas de longo cursos regionais e nacionais menores, ou seja, você pega várias trilhas de longo curso
e vai juntando elas. Se passar do período de 28 dias, ela vira uma trilha de um curso nacional. Tá? É isso. Tá? Então, essa aqui é a definição básica que é uma trilha de um curso. Agora vamos falar as funções, né? O que a gente está trabalhando como trilha aqui no Brasil? A gente definiu 3 pilares, né? Então, elas precisam ter função, elas são infraestrutura de recreação. Talvez seja a função que seja mais chamativa para a gente, né? A gente vai lá para se divertir, vai lá para saúde, para fazer um pedal, uma caminhada, se reconectar consigo mesmo, reconectar com a natureza, tá? Elas precisam também ser vetores de desenvolvimento sustentável dos territórios, das comunidades locais, gerando emprego e renda de forma descentralizada. E também ela precisa valorizar as culturas e tradições e promover o ordenamento turístico dos ambientes naturais onde estão inseridas. E a questão também aqui, ó, da biodiversidade. Elas são grandes corredores ecológicos que criam conectividade entre os 6 e outros fragmentos relevantes, favorecendo a manutenção dos processos ecossistêmicos. Então, quando a gente pensa em trilha de longo curso, no Brasil, a gente pensa nesses pilares. Tá? Esse aqui é o nosso mantra. A gente tem que criar trilhas para isso. Uma outra observação também é que as trilhas de longo curso não são aquele caminho do mato lá largado, né? Tem uma trilha lá no mato lá, não é isso. As trilhas de longo curso, elas possuem uma governança, né? Vocês estão aqui com a governança do CPC, né? São pessoas que realmente estão cuidando da trilha. Por que isso? Porque com uma governança você consegue criar um traçado sustentável. Elas são sinalizadas, elas são manejadas e tem sua rede empreendedora ativada e treinada, ou seja, todo mundo que está ali em volta da trilha. Ou seja, ela é um produto turístico relevante, internacional, com capacidade de mudar a realidade dos territórios onde ela atravessa. Agora, como é que essa história começou de trilha de longo curso? É claro que a gente sempre teve trilhas, né, no mundo, né, mas como é que as trilhas de longo curso nasceram, esse conceito que a gente está imaginando de atividade turística, de atividade recreativa? Foi com o Bento McKay. O Bento McKay é um agrônomo americano que percorreu, em 1921, boa parte da Cordilheira dos Apalaches, que é parecido com a Serra do Mar aqui do Brasil. Ela fica entre as maiores capitais americanas, né? E ele percorreu essa cadeia de montanhas e escreveu um relato melancólico, porque, né, ele falou assim, sou o último homem a ver essa cordilheira intocável como ela é. Vai virar pasto, vai ser cortado por leões, né? E ele publicou esse artigo no jornal americano de Nova York. Na época não existia internet, né? Não existia Instagram, Facebook, mas o artigo viralizou. E deu tanto certo o artigo que em 1923, boa parte da Appalachian Trail estava sinalizada. E só uma observação aqui, é a década da depressão americana. Mesmo assim, eles conseguiram realmente conseguir botar a Appalachian Trail no chão. E ela é um exemplo para todos nós hoje, né? Ela é uma trilha icônica, que é o nosso norte aqui da rede. Na Europa, essa história começou com a Blue Trail, na Hungria, em 1938. Né? Foi criada a primeira trilha no curso europeia. Aqui está o termo Transmantiqueira, mas eu vou pular porque essa apresentação eu usei também para Transmantiqueira, tá? Mas a gente ter uma dimensão sistêmica das trilhas europeias aconteceu só em 46. O sistema americano, né, ou seja, o equivalente à rede, né, foi criado em 1968, ou seja, a gente está mais de 50 anos atrasado. Foi fundado em 1969 a Fundação ERA, é uma fundação de caminhantes europeias, e elas que tocam essa pauta de trilhas de longo curso na Europa. E no Brasil? No Brasil, né, a idealização da primeira trilha de longo curso, como trilha de longo curso, foi de Pedro Menezes, que está aqui. Ele escreveu um livro em 1997. Pedro voava muito de avião, acho que é Electra, né, Pedro? Que é um avião que voa baixinho, aqui no Rio de Janeiro, fazia, acho que, ponte aérea. Ele percebeu que tinha umas ligações entre
as florestas aqui do Rio de Janeiro, entre os parques. Eu escrevi esse livro, né? Era um sonho dele, e esse livro, né, virou realidade. Hoje, a Trilha das Coroas é nosso exemplo também de implementação de trilhas com sucesso aqui no Brasil. A Estrada Real é de 2001, né? Um pouquinho diferente, né? Os conceitos da rede, mas é sempre bom citar. E o Caminho da Fé é de 2003, fez 20 anos, ano passado, né? Ele também é o nosso caminho de referência aqui no Brasil. Foi nisso, desde a idealização do Pedro, lá em 1997, até realmente a gente conseguir, né, colocar a Transcarioca no chão, demorou bastante tempo, né? Isso foi 2013. O início dos trabalhos. Teve a inauguração do Caminho da Serra do Mar também, possivelmente. Esse aqui é um dos trilhas mais icônicos, maravilhosos e lindas do Brasil. Atravessa o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, aqui no Rio de Janeiro. Realmente, quem não conhece, quem não fez, e quem for montanhista é obrigado a fazer essa trilha. Tem que estar na carteira em todo montanhista fazer esse Caminho da Serra do Mar, porque realmente é uma trilha icônica do Brasil. A Transmantiqueira, entre outras trilhas, começaram a ser ativada a partir de 2017, muitas trilhas outras, né? A Transmantiqueira é só um exemplo. E teve a inauguração da Transcarioca, ou seja, 4 anos de trabalho para a gente ter a Transcarioca inaugurada. Depois, a rede nem tinha sido criada ainda como política pública, né, pessoal? Então, a rede foi criada, né, em 2018, ela foi inclusa no programa Conecta, que também é de 2018. Em 2020, teve uma portaria 500, que regulamenta, né, como as trilhas do concurso precisam ser construídas. Vou pular a Transmantiqueira, né? E a gente teve em 2022 o primeiro Congresso Brasileiro e ano passado também o segundo Congresso Brasileiro. Isso aqui é só um timeline do que aconteceu no mundo e o que está acontecendo no Brasil agora, tá? Vamos lá, sistemas de trilhas. Ou seja, 100 anos depois que Bento Mackey idealizou a Palestine Trail, a gente tem um sistema americano realmente muito parrudo. São mais de 95 mil quilômetros sinalizados no sistema nacional. E você repara que tem essas... Deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Tem aqueles símbolozinhos, né? Esses símbolos são os símbolos das trilhas, ou seja, elas seguem o mesmo padrão, que é esse diamond meio arredondado, um triângulo meio arredondado, né? Chama de diamond. Ou seja, as trilhas de longo curso americanas, como as trilhas de longo curso do Brasil, têm um padrão, tanto de sinalização como de marca da trilha. Nos Estados Unidos, na Europa, deixa eu só falar uma característica. A característica dos Estados Unidos, elas são longas trilhas. São trilhas gigantes, né, de 3.500 quilômetros, de 5.000 quilômetros, de 4.000 quilômetros, quase 10.000 quilômetros. São trilhas lineares muito grandes. Não é esse modelo que a gente quer no Brasil, né? E a gente quer o modelo do Brasil em rede, né? Lá dá certo, porque lá eles têm um caminhão de dinheiro. Então, a gente consegue implementar uma trilha de 10.000 quilômetros, né, com uma governança, com uma identidade. Aqui no Brasil, a gente prefere trabalhar em rede, como é na Europa. O modelo europeu é um modelo um pouco parecido com o brasileiro. A gente tem 12 trilhas continentais, são as chamadas aqui E1 até o E12. A E12 é a mais nova. E é muito parecido com o Brasil. Por quê? Você vai caminhar daqui da pontinha de Portugal até o norte da Noruega, não por uma trilha apenas linear, e sim um conjunto de trilhas menores que você vai fazendo ao longo da sua vida. Aqui, em Portugal, você separa 5 dias e faz o caminho esqueci o nome do caminho, meu Deus do céu, vai me matar. E depois você faz o caminho dos Faros, depois você faz o caminho Santiago de Compostela. E você vai emendando caminhos e caminhos até chegar aqui no norte da Noruega. Tá? Ela também tem a divisão, 3 divisões, ou seja, trilhas, né, locais, trilhas regionais e trilhas de longa distância, bem parecido com o Brasil. Tá? E, como eu falei, ela
é tocada, essas 12 trilhas, pela Fundação Era, que tem, né, ela tem quase 3 milhões de membros. Desculpa, lembrei aqui, ó, Rota Vicentina. Ufa, a Marta Cabral ia me matar se eu esquecesse realmente. Então, só repetindo, o que a gente quer no Brasil é o que tem na Europa, né? Ou seja, uma sucessão de trilhas interligadas, nós interligadas, até formar uma trilha continental. No Brasil, o quê? São trilhas regionais, menores, que interligadas vão formar uma grande trilha nacional. No exemplo aqui europeu, você começa a caminhar pela Rota Vicentina, depois caminho dos Faros, caminho do Santiago de Compostela, e vai emendando até chegar no norte da Noruega. Esse é o conceito do Brasil, você vê que é um conceito de rede. Outros modelos incríveis, né? A Bélgica, que é pequenininha, menor que o Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, tem 64 mil quilômetros de trilha. A Espanha tem mais de 60 mil quilômetros de trilha. Isso aqui é incrível, né? A França, ela é um pouquinho maior que Minas Gerais e tem quase 200 mil quilômetros de trilhas. Realmente um nó, uma grande rede de trilhas interligadas. Aí a gente também tem, a gente pode pensar, pessoal, assim, você falou, Hugo, Estados Unidos, Europa, são países ricos, né? Mas não, pessoal, existem cases de sucesso em países como a Argentina, nossos irmãos, no Trilhas Lindas lá, na Dominica, que é uma ilha que não tem praia, uma ilha vulcânica, né? Na Austrália, em países que são calmíssimos, que não tem nenhum problema de violência, como Líbano, Israel, Himalaia e Jordânia. Ou seja, a gente aqui no Brasil tem tudo para poder ter lindas trilhas de longo curso, porque o Brasil tem paisagens maravilhosas, biodiversidade incrível, que não tem em nenhum lugar do planeta. É só realmente a gente arregaçar as mangas e implementar essas trilhas. E no Brasil? No Brasil existe, né, como eu falei, quem instituiu a rede foi uma portaria de 2018, portaria assinada pelo Ministério do Ambiente, Ministério do Turismo e pelo ICMBio, né? E existe a portaria 500, que é normativa da rede, e existe uma nova sinalização, que a gente já lançou, manual oficial de fundamento de planejamento de trilhas, manual de complementamento de trilhas. E hoje a gente tem, no Brasil, 300 trilhas cadastradas na rede, em 26 unidades federativas, interligando mais de 390 unidades de conservação. A gente já tem implementado hoje, desde 2018, mais de 10.500 trilhas sinalizadas. A expectativa é dobrar essa meta em 5 anos. Somos nós, pessoal, que está aqui conosco, somos milhares de voluntários. E na rede, a gente quer que todas as trilhas tenham um padrão de sinalização. Está pegado. Acho que todo mundo já viu a pegadinha, né? E é interessante que ela é pegada, as cores se invertem. Para que isso, pessoal? Porque a trilha tem ida e tem a volta. Ou seja, quando a trilha começar no sul e caminhar para o norte, o fundo da pegadinha é preto, é pegadinha amarelo. É isso que a gente quer, ó. Acabou aqui o caminho da Bahia Franca, vai para outra, para a Mantiqueira, até chegar no norte do Brasil. Aí, se alguém quiser descer, ou seja, fazer o caminho inverso, do norte para o sul, né, a pegadinha, as cores se invertem, mas a pegadinha é a mesma, né? Ou seja, o fundo amarelo, pegadinha preta, tá? E vai descendo. Esse é o padrão de sinalização que a gente quer no Brasil. Por que a padronização de sinalização? Em alguns países, né, do Europa Oriental, na Ásia, não tem padrão, e é uma loucura. Você tem que fazer quase um mestrado para poder entender que tipo de sinalização é essa, né? Ou seja, isso aqui é para... O que significa isso? Eu não faço a menor ideia, né? Ou seja, cada trilha tem um símbolo diferente, ou seja, você vai ter que ter 1, 2, 3, 4, 5 voluntários só para cada voluntário com a sua trilha, né? Vai ter que ter 1, 2, 3, 4 cores, 5 cores, ou seja, é uma confusão danada. E para fazer a manutenção disso, né, a interpretação, posição visual, e a gente acaba disputando também várias trilhas do mesmo leito pelo mesmo voluntário. E voluntário é uma coisa escassa no Brasil. Então, o que a gente quer no Brasil é padronização da sinalização.
Pegada, ela é um sistema fundamental no nosso entendimento para a implementação de uma trilha, porque ela que cria o pertencimento. Elas fazem que a pessoa sinta a pegada tem que ter algum aspecto em relação à simbologia daquele local. Né? Tem que criar uma afinidade, tem que promover engajamento. E ela também pode ser gerador de renda, ou seja, fabricação de produtos, né, camisas, adesivos. E ela também é um grande produto de marketing, porque a gente quer realmente implementar as trilhas do Brasil, ou seja, quem vê a pegadinha no Brasil, qualquer pegadinha vai associar aquela trilha do Brasil. A gente tem alguns exemplos de pertencimento. Qual é o maior símbolo de pertencimento que uma tatuagem? Eu acho que eu não conheço nenhum, né? Não, conheço sim, esse aqui é do carro. O voluntário, a gente estava fazendo uma capacitação lá em Visconde Mauá. O voluntário, que era o secretário de meio ambiente da região, pegou o stencil, pegou o spray, pintou o carro dele definitivamente. Eu acho que é mais... Prefiro fazer a tatuagem do que pintar meu carro. Ou seja, realmente é uma demonstração de pertencimento muito grande em relação à trilha. Daí a gente consegue fabricar canecas, produtos, né, e vender isso e ter algum tipo de geração de renda em função das pegadas. E existe também aquele colecionador de pegadas, ou seja, colecionador de trilhas. O cara faz compra um adesivo, compra um boné, cola no carro, faz outra, compra mais um adesivo, compra mais um boné, mais uma camisa e cola. Se a gente não tivesse padronização, não tivesse nada, fosse só uma seta, eu fiz uma trilha no Brasil, comprei a camisa da seta. Ou seja, comprei a camisa de todas as trilhas do Brasil. Né? Ou seja, não é gerar muito emprego e renda. Essa aqui é uma história legal. Essa menina foi lá para a Serra do Divisor. Eu acho que 90% não sabe onde é a Serra do Divisor, né? A Serra do Divisor é a última serra do Brasil, lá no Acre. Do outro lado já é o Peru, se eu não me engano. Né? E ela foi, tirou essa foto, ficou no seu Instagram. Aí a namorada dela comentou com o amigo dele e falou assim: tá vendo essa foto aqui da minha namorada? É uma foto do Brasil. Por quê? Porque tem a pegadinha aqui, ó. Ele nem sabia onde ela estava. Ou seja, a gente quer criar efetivamente a marca Trilha do Brasil. E qualquer pessoa que olhar uma pegada, né, preta, amarela, vai identificar, opa, essa trilha no Brasil. Como acontece muito nos Estados Unidos, que a gente olha aqueles símbolos, né, triângulos ovalados, a gente sabe que é uma trilha americana. Isso a gente está trazendo para o Brasil. Aqui tem um painel de todas as pegadinhas nossas que a gente fez para o Congresso. Hoje deve ter mais de 200 aqui. Hoje, né, 6 meses depois do Congresso, a gente já tem mais ainda, mas antes não atualizou o painelzinho. Falar sobre indicadores econômicos, isso aqui é bem importante. Né? Eu foco muito nisso quando vou apresentar a trilha para algum prefeito, algum secretário de meio ambiente, ou, né, nesses fóruns assim. Então, alguns indicadores, isso aqui realmente é incrível, né? As atividades outdoor que estão inseridas nas trilhas, né? Ela gerou na economia americana, dados de 2021, pessoal, quase 500 bilhões de dólares. Representa 2,1 do PIB americano, que é um PIBão de trilhões, não um PIB nosso, é um PIBão de trilhões. É maior que a indústria de mineração e a indústria química. Crescimento quase do dobro da média nacional. Ou seja, é muito relevante, muito relevante. Outro indicador, assim, incrível. Uma única trilha, tudo bem, que é a trilha dos Apalaches, que é a trilha icônica do mundo, que tem 3.500 quilômetros. Todo ano é percorrido por mais de 3 milhões de pessoas. Não é que as 3 milhões de pessoas percorrem os 3.500 quilômetros. Cada pessoa percorre o que quiser percorrer. Pode ser 1 hora, 1 dia, 10 dias ou 6 meses. Só que o volume de pessoas que visita a trilha gera na economia americana quase 4 bilhões de dólares por ano, ou seja, mais de 20 bilhões de reais. O mais interessante, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é que esses recursos, aonde que são gastos? São gastos nas localidades, né, que estão ao redor da trilha. Em quê? Em restaurante, em lojas de equipamentos, hotéis, pousada em campo, combustível. Tá? Ou seja,
O que você gastou na trilha, fica na localidade da trilha. Isso é importante. Tem muitos indicadores, como eu falei, eu faço isso para um outro fórum, vou pular um pouquinho, falar um pouco no Brasil. Você pode pensar assim, Brasil não tem demanda interna para trilha, né? Mas tem sim, pessoal. O Brasil é o 5º país exportando pessoas para fazer o caminho de Santo Compostela na Espanha. Ou seja, a gente ganha em real aqui, em real pobrinho, e vai gastar em euro ricão lá, quase 1:6, 1:7, né? Tudo bem que o Caminho de Santiago ele é icônico, maravilhoso, lindo, excelente implementação, mas será que não é legal a gente também reter esse pessoal, em vez de gastar o rico dinheirinho lá em euro, gasta nosso dinheirinho aqui investindo nas nossas trilhas, nas nossas comunidades? Eu estou provando aqui que a gente tem demanda. É só a gente arregaçar as mangas e fazer as trilhas acontecerem. O Brasil também exporta 20% dos caminhantes que fazem circuito O em Torre do Paine, na Patagônia, na Patagônia chilena. É incrível o circuito O, é incrível. A gente também tem, né, trilhas incríveis aqui no Brasil. Que tal reter um pouquinho desses caminhantes para ficar no Brasil? Esse aqui eu também tenho os dados aqui embaixo, de visitação das justiças federais. Em 2019, né, foram mais de 15 milhões de visitas, com aumento de 20% em relação a 2018. Eu acho que depois da pandemia isso aqui, né, ficou bem maior. E esse volume de pessoas que visitaram, né, gerou quase 4 bilhões ao nosso PIB no valor agregado. Eu estou falando de 2019, então acho que é bem mais, tá? Porque teve um salto, né, de visitação da observação depois da pandemia. Sem falar que grande parte das observações federais, elas não têm portaria, elas não recebem visitas, na maioria das vezes, né? Isso aqui é o nosso grande case, Caminho da Fé, né? O Caminho da Fé é um caminho religioso que liga Águas da Prata, que é um município de São Paulo, até o município mineiro, até... não, desculpa, é São Paulo mesmo. Só que ele atravessa Minas Gerais e chega até a Basílica de Aparecida, em Aparecida, que também é São Paulo. Né? Mais ou menos, para fazer esse caminho, são 400 quilômetros, dependendo do ramal, de 400 a 600 quilômetros. Mas no total dos ramais, o Caminho da Fé tem cerca de 2.500 quilômetros de trilhas sinalizadas, implantadas, com sua rede empreendedora ativada. Fez 20 anos ano passado, e a gente tem 53 mil peregrinações únicas. Ou seja, o que é isso? São 50 mil, né, peregrinos que já fizeram nos 20 anos o Caminho da Fé. E a gente já fez mais ou menos uma média de custo, de gasto dessas pessoas, é mais ou menos R$ 1.500 por cada vez que esse peregrino faz a peregrinação. Tá? O que acontece com esse pessoal? Pasme, em um ano, são injetados na economia local, pelos peregrinos, mais de 70 milhões. Falei, aonde são investidos isso, aonde são gastos isso? Em pequenas pousadas, em pequenos lugares que servem a refeição. Tá? E aqui sem considerar os gastos indiretos da preparação e até chegar lá no Caminho da Prata. Ou seja, é muito relevante. Tem municípios que dependem praticamente exclusivamente da economia gerada pelo Caminho da Fé. Vou pular o Caminho de Cora, né? Aqui é um pouquinho do perfil do visitante de longo curso, né? A gente fala que é um perfil 3D. Isso aqui é legal. O que é um perfil 3D? São pessoas mais velhas, não é aquele mochileiro, né? Aquele garotão mochileiro que bota miojo de sardinha na mochila. Eu sou um desses. Mas eu não tenho 35 anos. Menos, né? Ou seja, são pessoas de mais de 35 anos, 40, até 65 anos que têm disponibilidade de tempo. Ainda tem disposição e tem dinheiro, ou seja, já tem essa profissão estabelecida, já tem, né, sua renda. Então é esse o público que a gente identifica, o maior público que a gente identifica, que estão perguntando nossos três de um curso. Não só no Brasil não, lá fora também. E esse
visitante está muito mais preocupado, né, com a qualidade do serviço e com gasto, com o valor, ou seja, está muito mais preocupado em serviços agregados do que com um gasto a menos. Por exemplo, ele prefere fazer uma trilha que está totalmente estruturada, que tem serviço, sei lá, de carregar bagagem, de mula, de fazer, né, de recepcionar os visitantes, do que um mais baratinho que não tem nada disso. A amplitude de gasto no turista comum é menor do que o de longo curso. Ou seja, eu estou fazendo uma trilha de longo curso. Estou já 15 dias na trilha. Cheguei numa localidade. A primeira coisa que eu vou querer fazer é fazer minha barba. Vai estar toda esfumeada. Ou seja, o turista comum não vai querer fazer a barba, né? Está com a unha encravada. Vai lá te desencravar a unha. Ou seja, ele acessa vários serviços que talvez o turista comum não acesse, né? Ele vai lavar suas roupas, ele vai no mercado para fazer recebimento, a bota dele abriu, vai comprar uma bota nova. Isso tudo durante o seu período de longo curso, né? E o turista comum não, é o quê? Chegou lá, na localidade, pousada, passeio, traslado e aí, comida. Então, a amplitude de gasto no turista longo curso é maior do que o normal. Minimiza a sazonalidade também. Tem regiões, pessoal, que no verão bomba e no inverno fica as moscas. Mas implementando entre um curso no inverno, que talvez seja um período mais agradável de caminhar, você consiga reverter esse quadro. Esse é o famoso case da Rota Vicentina em Portugal. Ou seja, é uma região de praia, bombava no verão, no inverno ficava as moscas. A própria associação comercial da região criou a Rota Vicentina e agora está bombando tanto no inverno quanto no verão. E também é o seguinte, essa questão de minimizar a sazonalidade. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou chegar num local, eu não vou chegar na Semana Santa, eu vou chegar quando eu chegar. Não vou chegar só no domingo, no sábado, onde as pousadas estão cheias. Eu posso chegar na segunda, posso chegar na terça, na quarta. Eu vou chegar quando eu chegar, né? Ou seja, também pode minimizar a sazonalidade, essa micro sazonalidade. Isso é um conceito novo que a pandemia trouxe para a gente, são viagens lentas, slow travel. São viagens que não são aquelas viagens de turistão tradicional, que vai ficar aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Ou seja, são viagens menores para lugares naturais, para desconectar da gente desse mundo, né, digital, conectado, e nos conectar com nós mesmos e nos conectar com a natureza. Então, esse é um conceito novo no mundo inteiro, e esse conceito se encaixa perfeitamente numa travessia de longo curso. E outra coisa também, quando você vai caminhando, né, por exemplo, eu falei de Copacabana, né? Então, eu vou para Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Eu vou gastar um caminho de em Copacabana. Só lá. Quando você está fazendo uma caminhada de um curso de bike, ou seja, você vai caminhando localidade em localidade, e cada localidade você deixa um pouquinho do seu dinheiro. Ou seja, você vai espalhando, né? Você vai diluindo o seu gasto à medida que você percorrer o percurso. Pessoal, eu já passei um minutinho, posso ter mais 5 minutos? Oi, Hugo, manda brasa aí, tá ótimo. Ok. Ano passado, durante o Congresso, foi lançado o segundo boletim de inteligência do mercado. E adivinha o que falou sobre o quê? Trilha de longo curso. O conceito de slow travel também está aqui. Opa, acabou, viu, rapidinho. Pensei que tinha mais algumas slides aqui. Obrigado, pessoal. Agradeço muito o convite, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Se alguém quiser fazer alguma tipo de pergunta, estou à disposição. Hugo, muitíssimo obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, deixar algum registro aqui para o Hugo? Além de convidar ele para vir andar no Cerrado? Eu quero, porque eu não conheço CPC, cara, preciso conhecer. Tá cheio de casa aqui para você se hospedar. Oh, maravilha. Bom, Hugo, Oi. posso falar?
Pode, Claro. pode. Vai lá, André. Como é que vocês trabalham essa questão da segurança nas trilhas? Porque uma coisa é fazer trilha Europa, em países com uma segurança maior. Outra é aqui no Brasil, que é meio complicado, né? Eu acho que essa questão de segurança depende de trilha para trilha. A gente tem aqui a trilha Transcarioca, que talvez seja um exemplo icônico para isso, que atravessa favelas, atravessa parte de favelas, né? E a gente tem realmente um monitoramento em cima disso. Quando a gente vê que, no caso da Transcarioca, que aquele local não está seguro, a gente fecha aquele setor e comunica, né, no nosso site, no nosso Instagram, que está fechado, que não pode até aquela situação se equalizar. Eu acho que vai muito de trilha para trilha, né? Quando as trilhas realmente passam por lugares realmente perigosos, a gente realmente não tem que incentivar, né, algum tipo de adentrar nesses locais. A gente também tem um diretor da rede de segurança que ele fica monitorando esses aspectos de segurança. Mas assim, acho que realmente talvez minimize, talvez ainda em grupo, trilhas que são mais perigosas ainda em grupo, né? Conversando com as pessoas que estão no local, conversando com a governança para saber qual é a real situação daquela trilha. Não consigo te dar um panorama geral, né, do Brasil, porque acho que cada trilha tem a sua particularidade diferente. Obrigada. Obrigado, Hugo. André, eu queria fazer só um complemento, Hugo, nesse aspecto, Claro. que o que a gente muitas vezes também recomenda, sabe, André, é você conhecer a realidade e se preparar para a realidade da trilha que você vai percorrer, né? Os aspectos de segurança, ele envolve tanto a segurança patrimonial, vamos dizer assim, né? A segurança no sentido de segurança pública, como também a segurança sua física, né? Das condições suas do ponto de vista de saúde e de equipamento para aquela trilha que você vai percorrer. Então, é uma preocupação bem ampla que a gente precisa ter, porque eu não vou, por exemplo, sair de Brasília com uma bermuda simples e uma camiseta para fazer a Serra Fina lá na Transmantiqueira que o Hugo coordena numa época do ano de inverno, porque é inadequado. Da mesma forma, né, trilhas onde a segurança patrimonial pode sofrer alguns riscos, a gente procura sempre orientar as pessoas a se informar com conhecidos, não fazer a trilha sozinho, buscar agências ou profissionais locais que ajudem, etc. Né? Como nós temos aqui no nosso encontro, inclusive, guias, condutores, que são profissionais do ecoturismo, desenvolvem o seu trabalho e, naturalmente, têm seus protocolos que a gente procura sempre acompanhar. Tá bom? Pedro, eu não sei se você está podendo falar. Obrigada. Pedro é um dos coordenadores nossos, um dos diretores da Rede Brasileira de Trilha, liderança aí antiga no processo. Você quer dar uma palavrinha aí, Pedro? Complementar com Ô, algo? João, muito brevemente, porque eu ainda tô aqui esperando aqui para falar com a ministra, que pode me chamar a qualquer momento. Mas eu queria, sobretudo, parabenizar o CPC. Acho que os trabalhos estão maravilhosos. E conclamar todo mundo a gente ir para o chão implementar. Vamos estar entregando para o CPC muito em breve uma quantidade de plaquetas de metal e eu me disponibilizo aqui já a dar uma oficina de capacitação e sinalização para a gente fazer junto, porque o aprendizado é feito junto. Não canso de sonhar no dia que a gente vai ter os caminhos do Planalto Central conectando todas as unidades de conservação do DF. Acho que esse é um sonho factível. E quanto mais gente tiver na trilha, mais segurança a gente tem. Se é que eu ajudo a responder aí também a pergunta, acho que a trilha Transcarioca mostrou isso claramente, mas mesmo em Brasília, como bem citou a Larissa, a implementação dos caminhos da Flona foram fundamentais para reduzir os problemas de segurança na própria Flona com a redução do roubo de bicicletas, né? Eu acho que também vale a pena
e chegar aí aos dois extremos de Goiás, porque são dois outros projetos muito, muito bonitos. O nosso maior desafio é ter uma capacitação permanente e uma governança também permanente, para que, como os exemplos citados pelo Hugo, essas trilhas fiquem perenes. Eu acho que a gente está no caminho. Queria parabenizar o João pessoalmente pela condução do CPC, que são cada vez uma referência nacional, e me colocar como pessoa física, como voluntário para implementar lá um trechinho perto de onde eu moro, no Lago Oeste. Parabéns a todo mundo, seguimos juntos.